Gravando. Shalom à comunidade do Todo-Poderoso. Amém? Amém. Estamos reunidos mais uma vez para dar início ao culto ao Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo, Adonai de Sebaot. Pelo mérito do teu filho Yeshua, somos almas aqui reunidas para louvar a Ti, engrandecer o Teu kadosh nome e, principalmente, aprender a Sua instrução. Todos nós somos cientes que Vossa Majestade é o Todo-Poderoso de nossas vidas. É o dono desta casa, o dono de todos os lares. Ó Adonai, seja muito bem-vindo, fale conosco através do louvor, através da Tua kadosh instrução, que é a sua Kadosh Torá, a sua Taná e a sua Brit Hadashah. Ó Eterno, nós apresentamos o amor que o Senhor nos amou primeiro, mas nós estamos aqui para louvar a Ti com o nosso amor, com a nossa dedicação, ter um entendimento. Abra, Eterno, o entendimento da nossa consciência, para que nós possamos comer esse pão da vida, que é a sua Kadosh Palavra. Ó Eterno dos Exércitos, pelo mérito de Yeshua HaMashiach, somos almas felizes e vamos ter a oportunidade esta noite de aprender como entrar na peleja. Seja bendita, Adonai. Obrigado pela libertação, obrigado pelas respostas, obrigado pelo trabalho, obrigado por a gente cumprir uma mitzvah, que é devolver o seu macê, né? Cumprir a Torá, uma mitzvah que é dormir na cabana, né? Essa noite eu briguei um pouquinho com as motos, com barulho de bêbados lá no terraço, mas eu dormi na cabana, né? São 8 dias, irmão Valdo, dormindo na cabana. Hoje é o 5º dia, está entrando o 6º agora. E a gente precisa estar fazendo o trabalho da Techuvá ao Criador. Porção 50ª, 50 porções para achar Kitavô, quando entrares na peleja. Essa porção está em Devarim 26:1 a 29:9. Uma porção magnífica do Eterno, que vai nos ensinar como entrarmos na peleja. A gente tem as primícias, nós temos também o dízimo do 3º ano, vai ser falado isso. O Eterno vai nos ensinar a aliança com Ele. O Eterno vai dizer para nós que a lei é gravada na pedra. O monte das maldições, promessas e bênçãos em Deuteronômio. E também, irmã Tânia, vai te falar sobre a renovação da aliança com o Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo, irmã Marli, que Adonai, o Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde, e livre de você de todos os males, não só você, mas a sua família. A irmã é querida nesse lar, e a irmã, ela vai certamente comer o pão da vida essa noite. Parabéns, irmã Marli, pela sua presença, né? Obrigado por tudo. Vou estar fazendo um louvor aqui ao Eterno. Ana, Ana Behoa, Gedula Yeminha, Tati Serura, Kabel Renat, Amer Sagavenu, Tarenu Nora, Nagbo Dosher Deha, Kevevat Shorem, Barachem Taharei Rahame, Zikaterra, Tamid Golem, Hasi Kadosh, Berov Tuveha, Nahel, Hadaterra, Yaringele Menha, Penezero
que do chateira chavadeno cabelo, os max sacateno, e a aldeia tarmot, Baruch que vumaruto leolam vaed, Baruch que vod maruto leolam vaed, Hana beroa, Gedolam yemiha, Tatiserura. Nós cantamos a oração da irmã Ana, a mãe do profeta Samuel, que diz assim: rogamos que desastres com poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserves como a menina dos olhos as pessoas que defendem a tua unidade. Abençoa-as, purifica-as e outorga-lhes com a tua justiça benevolente, contínuo galardão. Tu que és o mais alto e santo, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volta-te para o teu povo que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Então essa é a oração de Ana, foi cantada em hebraico e foi transmitida em português aqui. A irmã Ana, ela sofreu bastante pelo fato de ela ter uma adversária que era a Penina. A gente conhece bastante a história da irmã Ana no livro dos Reis, né? A gente conhece essa história, e a irmã Ana, ela fez um voto com o Criador, né? Eu fiz esse voto agora, né? Todos vocês sabem, começou agora 1º de agosto, ele terminou dia 5 de setembro, né? Foi o meu primeiro voto da minha vida, eu fiz, e estou gostando muito, porque antes de eu cumprir ele totalmente, o Eterno já está me concedendo a bênção, né? O voto não pode ser quebrado, tá? Pode ser um amém, pode ser um salmos, pode ser uma caridade, né? Então o voto ele tem que ser cumprido, porque o Eterno é fiel, ele dará a você o que você pediu, mas você e eu, todos nós, não podemos quebrar o voto, irmão, porque o Eterno ele é longânimo, tá? Ele é tardio em irar-se, mas a sentença vem se a pessoa não cumprir com o voto. Então o voto é muito importante. Eu particularmente estou gostando do resultado do voto que eu fiz ao Criador, né? A gente comentou em maio que a gente faria em agosto, eu fiz. Quem quiser fazer, fique à vontade. O voto nazireu é uma lei do Eterno que é dado uma vez ao ano, né? Então esse ano agora eu escolhi o mês de agosto, mas as irmãs, o irmão fica à vontade para fazer agora em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, né? Fique à vontade. Nós estamos no 7º mês do Criador, né? E vocês têm até o mês 12 para fazer o voto. O próximo voto meu será ano que vem, depois de março. Então em abril ou maio em diante eu posso fazer um outro voto ao Criador. Voto é um só por ano, tá? Não se faz vários votos, é muito perigoso. E a irmã Ana fez e teve o casamento restaurado, que estava destruído, né? E teve o irmão Samuel, teve o filho, foi um profeta maravilhoso, né? Que fez uma grande diferença. Hoje, o Eterno, ele nos concederá essa porção. A porção de hoje chama-se Quando Entrares na Peleja. Olha aí, que coisa, né? Deuteronômio 26:1 até o 29:9. Todos abrindo, por favor, porque a gente tem, a porção é muito extensa, e temos Isaías 61 a 22, temos João 13:1 e 15:27. Agradecemos ao Eterno pela presença de irmã Tânia, né? A gente luta muito
pelas larvas espirituais, são parasitas que tem na parede intestinal nossa, que eles trabalham contra a vontade do Eterno, tá? Fique ciente disso. Toda a alimentação que a gente come ou bebe, essa alimentação ela deve ser consagrada ao Criador, para que esses parasitas espirituais não impeça a gente de estar comunhando, tendo a comunhão aqui, tá? Você sabia que o não desejo de vir aqui são minis demônios no seu intestino, retendo você, te desanimando para você não vir? Vocês sabiam disso? E eles trabalham através da comida também. Então, bendito seja o Eterno que trouxe a irmã Marli, a irmã Tânia aqui, na casa do Criador. A casa do Criador é sã, limpa, pura e eficaz. Tudo que pedires em oração, o Eterno concederá. Bater-vos-á e a porta abrirá. Isso aí é uma grande realidade. Então, hoje você veio buscar o seu milagre aqui, e haverá esse milagre, mas é necessário que você bata na porta do Eterno, né? Que você abra esse umbral da porta espiritual. E a gente, antes de falar, eu vou fazer abrahar aqui, vocês vão repetir comigo, que vocês entraram na congregação, mas não fizeram abrahar, a oração de entrada, tá bom? Então, quando você faz a oração de entrada, você respeita o sagrado, né? E você respeitando o sagrado, certamente o sagrado vai te conceder aquilo que você pediu, porque você pediu licença para entrar, não é assim, irmão Walter? Então, a gente está aqui e a gente não tem esse costume. Eu faço em silêncio, né? Às vezes eu chego em cima da hora e tal, mas a partir de agora a gente vai começar a fazer todas as vezes antes de entrar na palavra. Então vocês repitam comigo: bendito sejas tu, Eterno dos exércitos, por a gente entrar na sua casa. Amém. Então a gente bendizeu, trouxe a parte de bendito ao Eterno, por ele permitir de nós entrarmos na casa dele, na casa de oração, tá? Então assim você abençoou o Todo-Poderoso e abençoou a sua entrada, certamente será abençoada na saída. Eu vou, antes de começar a falar da palavra, vou fazer uma tefilá, uma oração, tá? De intercessão sobre a vida de todos aqui. Saúde, a prosperidade emocional, a física. Nós temos enfrentado essa energia das nações, né? Do lado emocional, ferem muita gente, né, irmão Val? Aborrece a gente a beça, né? Essa troca de ações que a gente tem com as nações. A gente vai no mercado, a gente fala com parentes, né, que não é da mesma emuná nossa, e tudo isso traz uma fadiga, né, que às vezes não é compensatória para nós. Vamos orar? Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui reunidos na Tua presença, rachando, para bendizer o Teu kadosh nome, para louvar a Ti, para expressar o nosso amor para a Sua verdade. Eterno dos exércitos, visite cada lar essa noite aqui, de cada irmã que está aqui, irmão Valdo, irmã Tânia, nossos filhos, a irmã Marli, a irmã Eunice e seus filhos e neto também. Ó Eterno dos exércitos, entre em providência, Eterno, na vida emocional, na vida financeira. Ó Eterno, traga o renovo na vida emocional dessas pessoas, na minha também. Traga o renovo, Adonai, na saúde física. Precisamos de regozijo eterno na saúde física. Precisamos de grande livramento eterno nos nossos lares. Limpo do laço passareiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário, da bala perdida, da cilada diabólica, da mentira, da malandragem, eterno, do espírito de Atalia, que ela vai embora da nossa casa. Desse lar aqui também, eterno,
espírito de Jezabel, espírito de Atalia, espírito de Doeg, espírito de Datã, Corá e Abirão, espírito do Amã, e todos esses que Amaleque, os amalequitas, sejam varridos da nossa consciência, sejam varridos, Adonai, da nossa casa, e o espírito de Amaleque seja varrido e banido das nossas contas bancárias. Eterno dos exércitos, entra com providência com o seu Urua, entra com providência com o seu Malá, o anjo Gabriel, para limpar e purificar e trazer o bem, o macê da sua casa, Eterno. Que os dizimistas sejam fiéis a partir de hoje, nessa casa aqui, para nós fazermos nosso muro lá da congregação, que precisa as sapatas, o muro, Adonai. Precisamos comprar todo o processo de escritório da sua casa, Eterno. Computador, escrivania, impressora, Eterno, para que nós possamos ter a nossa biblioteca, Adonai. Que a gente possa ser dizimista fiel, traga, Eterno, pessoas para o seu lar, para que venham comunhar conosco, ter uma comunhão presente com a sua Kadosh palavra, pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Bendito sejas tu. Hoje é um dia muito especial, porque é um dia de julgamentos, né? De resultados do julgamento dos 50 sábados. Nós estamos hoje com 50 sábados concluídos aqui nesta casa. Durante um ano existem 54 sábados, tá? Então, a doutrina do Criador são 54 sábados de Gênesis até Deuteronômio 34, tá? E essas 54 porções dão um total de um ano. Estamos agora com 11 meses hoje, faltam 4 sábados para completar um ano de Torá aqui, ok? E o que acontece sobre isso? Quando a gente entra nessa Parashá Kitavô, ela nos ensina como a gente fazer o que nós fizemos agora há pouco, as primícias, que é quando a gente entrar em alguma repartição. Na nossa própria forma de entendimento, até na nossa forma de entendimento, a gente tem que ter uma educação específica, espiritual, para a gente adentrar, tá? Nós não podemos entrar num serviço, lidar com situações sem antes estar preparada, né? Quantas vezes a gente, de forma precipitada, perguntamos algo a alguém, ou inserimos alguém em alguma situação nossa, e sem conhecer a pessoa, e a pessoa se esquivou, ou falou com truculência com você, não é verdade? Porque a gente não soube entrar na peleja, entrar na situação exata. E hoje, essa noite, o Eterno, nesse capítulo, vai nos ensinar como a gente deve entrar para resolver alguma coisa, para receber algo, para lidar com algo, porque nós somos, irmão Valdo, um vaso que a gente recebe toda a energia daquilo que a gente lida. Então, quando eu lido com o irmão Marli, com o irmão Valdo, eu tenho uma personalidade de feedback da irmã Marli, do irmão Valdo, uma forma sutil de compreensão. Então, isso vai ser tratado essa noite aqui, tá? Por que o Eterno é tão peculiar na sua palavra? Porque o Eterno é zeloso, gente. Então, essa noite, o zelo do Eterno vai nos compreender a forma exata de a gente entrar na configuração certa. Uma configuração errônea, ela pode levar nós para outros mundos, irmã Marli. Vocês sabiam, a gente falou isso esse ano aqui, que existe, tá, um mundo paralelo ao meu braço esquerdo e meu braço direito. Existe um mundo paralelo. Eu estou aqui no plano físico, de corpo e carne, estou falando com todos aqui, mas existe uma energia ao meu lado, um mundo meu ao meu lado,
pressuposto. Então, se eu tiver em consagração com o Criador, esse mundo vai me influenciar a entrar nesse 11, nessa equidade. E se eu não souber entrar nessa premissa, eu vou perder a possibilidade de conquistar a terra prometida, por exemplo. Por que os judeus são muito prósperos e eles vencem todas as batalhas? Porque a gente sabe dar valor a essa porção aqui, a Paraxá do capítulo 26 de Deuteronômio. Aqui está como você deve se manter na posição certa para não errar, para não atribuir um mundo paralelo oposto daquilo que nós precisamos, daquilo que nós almejamos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, um mundo paralelo, irmã Tânia, ele existe aqui na Terra, por incrível que pareça. As pessoas nércias, nércias é que não tem entendimento de nada, elas não conseguem aderir a essa fala que eu estou falando, por exemplo. Por quê? Porque elas não querem seguir a orientação do Criador. E a orientação do Criador, ela consiste em ouvir, por exemplo, a gente está em 2024, quer dizer, há 12 anos atrás, uma irmã me chamava para trazer a palavra ou dar uma oportunidade no versículo, eu ia lá na frente tremendo com uma vara verde, que eu não sabia falar nada de Bíblia, eu tinha vergonha e medo. E ela, não, Senhor, você vai sim, deixa Deus te usar e para com isso, que você ainda vai ser pregador ainda. Então, 26. Então nós precisamos ter essa compreensão do capítulo 26 de primícias, tá? Existe esse mundo paralelo a esse físico aqui. A gente não vê ele, mas existe esse mundo paralelo. E a gente sabendo entrar e codificar com ele, a gente tem todas as bênçãos do Criador. E Yeshua teve essa oportunidade. Ele sabia lidar com essa codificação certa, Ele estava no barco, daqui a pouco aparecia na outra margem do rio. Incrível. E daqui a pouco ele parecia lá no monte, Ele tinha essa percepção. E nós também podemos ter esse nono dia e ter essa percepção das premissas. Então, vamos hoje mergulhar fundo nessa estrutura e o Eterno nos usarmos aqui para a gente compreender como a gente dá a premissa, entrar na peleja certa, para a gente adquirir a bênção que a gente quer. A irmã Tânia quer a bênção, quer a cura total, Irmã Marli, irmã Eunice, irmão Cláudio, irmão Valdo, você que está ouvindo também, todos nós queremos bênçãos, queremos o melhor, sentir o orvalho da terra, a gente quer, mas para isso, hoje a gente vai entender o capítulo 26 de Deuteronômio. Então vamos lá, vamos ler todos, que diz assim, e será que quando entrares na terra, que o Eterno teu Criador te der por herança, e a possuíres e nela habitareis, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Eterno teu Criador, e as porás num cesto, irás ao lugar que escolheu o Eterno teu Criador, para ali fazer habitar o seu nome. Até aqui, senão a gente não vai conseguir captar essa mensagem. Eu vou ler o 2 de novo, tá? Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Eterno teu Criador, e as porás num cesto, irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Criador, para ali fazer habitar o seu nome. Então, precisamos captar essa parte peculiar da premissa, para que a gente reúne essa formatação e fazemos ali
proclamar a unidade do Eterno. Irmã Tânia, tudo que a gente consagra em primícias, nós temos que ter a valorização da unidade do Eterno. Você é única, não existe uma outra Tânia aqui no planeta Terra sem ser você, ok? E você tem que valorizar todo o fruto do solo que você adquiriu. Através da oração da sua vovozinha, da sua mamãe, através da oração de você mesma, você está hoje num solo sagrado, você está com um esposo falando da palavra, ele está no botequim tomando cachaça, você está adquirindo irmãs que querem evoluir espiritualmente. Olha quantos frutos do solo você está adquirindo. Então, através desses frutos que você está vendo nitidamente da forma física, você vai tratar com unidade ao Eterno. Você não vai dividir essa energia do amor de Eunice para contigo, do amor da Marli, do Cláudio, do irmão Valdo. Você não vai dividir, tá? Essa premissa que você tem com outros deuses. Você não pode fazer isso. Assim, eles também para contigo. Isso é a porção de hoje, que nos ensina a valorizar a premissa e colocar num cesto e valorizar a unidade do Eterno. É isso que o Eterno quer que nós façamos. Eu não posso dividir essa responsabilidade aqui agora com outros afazeres, entende? Com a mente lá no Japão. Agora é o momento da palavra. Eu preciso dessa palavra para me se nutrir. Eu também estou com sede. Eu preciso se alimentar. Todos nós estamos querendo comer o pão da vida, né, irmão Valdo? E como a gente foi restrito da luz maior, a gente só tem um pouquinho de orvalho e bênção quando a gente lê e pratica a Bíblia. Não é isso, irmão Valdo? Quando a gente está aqui em comum acordo, em comunhão com a unidade do Eterno. A unidade do Eterno é valorização, não só de você valorizar as premissas aqui, mas você entender que é uma criação do Eterno. Tá? Então, tudo que você está vendo aqui, Valdo, eu, irmã Marli que veio, o Uru do Eterno trouxe ela aqui, né, o Espírito Santo, é uma unidade do Eterno, uma premissa do Criador, e isso vai trazer bom fruto para a irmã Tânia, tá? E assim para com eles também, ok? Então, esse primeiro parcial do 2, tá? Que trata do sexto, que irás ao lugar que escolheu o Eterno do Criador para ali habitar o seu nome. A habitação, ela só é proveniente, irmãs, se a gente valorizar a unidade da premissa, tá? Nós precisamos valorizar a unidade da premissa do Criador. Porque as coisas do mundo, né, irmão Valdo, despertam a nossa ciência, o nosso sentido. Muitas vezes você está aqui na congregação, mas você está voando em outro lugar. Isso é dado, a Citrarará faz isso, para você não se consagrar a sua premissa. E a premissa é importante. Agora, os problemas de casa, de Rio das Ostras, de quem for, de Lula, fica lá. Até as 8 da noite, agora é o momento da premissa do Eterno. Como a gente vai entrar nessa consciência da peleja? Tá? Porque se eu não souber entrar na escola, eu posso sujar o portão lá, né, irmão? Eu sujo o portão, não pode entrar mais. Fica até a polícia lá me cercando, porque eu sou uma alma suja, né? Que o Eterno me livre disso. Então eu não sou de confiança. Porque tem pessoas que assim, não se purifica para valorizar a premissa. Chega com maldizente, né? Seja com um espírito de malandro, por exemplo, né? Como muitos estão com a punição do Eterno, que foi falado ontem lá na Bahia, eu estava ouvindo a pregação, foram almas cortadas.
Carete em hebraico é cortado. Almas que foram cortadas do Criador. O rapaz estava falando, eu levei um grupo de 4 a 5 pessoas da Bahia e também do Mato Grosso do Sul para Jerusalém, foi para a excursão, foi lá em Jerusalém, viu a presença do Eterno no Monte das Oliveiras lá, no Jardim Getsemane, parece, e começaram a gritar, ficaram meio loucos e chegaram aqui no Brasil, se apostataram. Fez a circuncisão e tudo, chegaram aqui, se apostataram, não querem saber mais do Eterno, fica só no botequim e não está indo em lugar mais nenhum, e depois que foi em Jerusalém. Por quê? Porque não deu a primícia exata, né? Ela foi para lá de farra, de qualquer maneira. Se você não entrar na presença do Eterno, dando uma primícia exata, você pode ter tido, que o Eterno nos livre a todos nós disso, da punição de carete. Foi cortado, o Eterno não aceita aquela alma mais, porque aparente parece que é santo, mas às vezes é um malandro, né? O Eterno cortou a alma, na presença dele não entra mais. Tem muitos assim. Então não podemos estar na presença do Criador sem se purificar e dar a primícia certa, que hoje nós vamos entender a primícia aqui no 26. E foram cortados, estão loucos lá na Bahia, né? E não querem mais saber, ainda bota no canal do YouTube falando mal da Torá e falando mal da Bíblia. Assim que ficaram, quando voltaram de Jerusalém. Então não podemos entrar de qualquer maneira no serviço do Eterno. Esse serviço aqui é peculiar, é primícia. Quando é primícia, só ele. Não é para Lula, nem para o Bolsonaro, nem para o bonitinho do prefeito de Macaé. Agora é o momento da primícia do Eterno, para você ganhar a sua saúde, a sua vida espiritual renovadíssima, o seu lado financeiro maravilhoso, né? Efervescente, não pingando a gota com miséria, né? Mas com coisas boas. Nós estamos lutando aqui para ter prosperidade. Essa noite é um culto de prosperidade financeira e prosperidade da alma, para a gente ser muito mais humilde, para dar primícia ao Eterno, para conseguir o lado financeiro bom. Essa é a porção de hoje. Porque se eu não for dar uma primícia ao Eterno, irmã Tânia, não tem como. Existem 4 partes, irmã Marli, do dízimo. O dízimo, ele tem que ser dado para você ter um homem e uma mulher fiel a você. Tá? A segunda parte, o dízimo tem que ser dado para todo o lado estrutural seu financeiro e emocional seja shalom, paz, você não tem aquela energia de tribulação. Terceira parte do dízimo, o dízimo é dado para você ajudar as pessoas humildes que não têm um grão de arroz dentro de casa. Às vezes não tem porque não tem mesmo. Então, esse dízimo é convertido para essas pessoas que estão passando por essa energia de falta. Todo mundo passa, o Egito passou, Jacó passou com os filhos e netos, né? Todo mundo sabe disso. O faraó com todo o dinheiro passou, José que avisou ele. Todo mundo passa por prova. Então, o dízimo é para a gente evitar de a gente pisar em falso, né? Porque se você der o dízimo, você vai ser avisado de grandes livramentos. Quarta parte do dízimo. Por que a gente dá o dízimo? Porque o Eterno existe e pertence toda a majestade a Ele, não a nós. Não pertence a nós. Então, quando a gente tem esses 4 atributos do dízimo, da primícia desse capítulo 26 aqui, a gente não vai ter um homem ou uma mulher infiel. A gente não vai passar por doenças terríveis. A gente não vai sofrer pragas, e a última praga que é terrível, todos os rabinos pregam, é a morte, que o espírito da morte trabalha.
Não tem jeito. E isso o Eterno deu ordem para ele levar alguém da casa, ele vai levar. Porque você não está dando dízimo há anos, né? Aí vai chegar uma hora que o ceifeiro está doido para levar alguém, aí ele vai preparar e vai levar. Porque você tem para dar, mas você faz vista grossa. Então, essa noite, o Eterno pede para a gente ter esse comprometimento do macê. Macê é dízimo em hebraico. Então, macê significa massa de pães. Macê, pães. E quando você dá o macê, você vai ter sempre pão. Se não der o macê, não vai ter o pão nem de cima e nem do de baixo. Então, fica tudo cimentado. A energia de prosperidade cimenta. Você não vibra, não consegue nada. Tudo que você vê na sua frente, mas passa para outra pessoa. Porque você não foi fiel na primícia ao Eterno. A gente está falando da primícia de dízimo, né? De macê. Mas a gente já fez uma linda aqui agora, que foi agradecer o Eterno pela entrada na casa dele. Então a gente já fez a nossa parte. A primícia agora pela noite, a gente orou, abençoou o Eterno, bendito sejas tu para entrar na nossa casa. Então isso é a primícia. Vai comer um pão? Bendito sejas tu, Eterno, pelo pão. Vai tomar um copo d'água? Bendito sejas tu, Eterno, pelo copo d'água. Não fala em hebraico, fala em português. Mas aí você está dando a primícia. Então não podemos, irmã Tânia, quando a gente for jantar, almoçar, comer um pão, um biscoito, uma peira, a gente tem que bendizer o Eterno e aquela fruta. E assim, quando você adquirir essa água no seu corpo, ou feijão, ou lá o que for, vai vir em forma de bênção para você. E você vai abençoar o agricultor que trabalhou, o caminhoneiro que levou a fruta lá na sua casa, sabe? Você vai abençoar toda uma cadeia de situações. Então isso falta hoje na sociedade, que a sociedade correu da Torá, falaram que isso é mal, e agora? E não tem nada de mal, está ensinando para a gente andar no bem, não no mal, gente. Isso aqui é bênção para a gente ficar bem de vida, não mal. O capítulo 26 de Deuteronômio é uma bênção para você ficar bem de vida mesmo, não mal. Lei não é mal, não é um bem para nós mesmos. Sim. Então vamos fazer as orações. Vai ter o livro das orações, que a gente vai fazer na gráfica, né? E eu passo a apostila para todo mundo. Em casa, eu já sei de cor, eu já faço desde 2013, então eu já sei quando é pera, maçã, banana, o jantar, o almoço, eu faço, que eu já aprendi de cor, tá na mente. Mas para quem está começando agora, vai almoçar, bota a apostila do lado e lê, depois você come. E depois que acabar de almoçar, tem a oração posterior também. Então isso vai nos conceder uma premissa. Você vai se elevar, tá? A sua alma fica ativa, você consegue ter entendimento melhor dos fatos, você não fica submersa abaixo de todo mundo, mas acima, percebendo tudo, porque você deu a primícia ao Eterno. Ninguém vai te passar a perna mais, porque você vai estar numa consciência de primícia ao Eterno, e todos vão te ver como primícia também. É incrível. Onde eu estou trabalhando, os donos me veem como primícia. Parece que é um rei que está lá, leva suco, água, coxinha de galinha para mim, pergunta se eu quero alguma coisa. Incrível. Mas por que está acontecendo? Sem me conhecer. Ah, por que isso? Porque a gente faz a premissa. Se você fizer a premissa, o universo vai ler você como premissa também. E vai te respeitar, você vai ficar, menino, o que é isso? Não estou nem entendendo. Mas isso é uma energia que é liberada no capítulo 26 de Deuteronômio. Tá? E nós vamos dar em cima, eu vou perguntar no WhatsApp. Fez? Já almoçou? Já. A oração do arroz é qual? Eu vou perguntar. Qual é da carne, da galinha? O copo d'água faz o quê? Eu vou estar sempre perguntando para vocês ir acostumando
com essas orações, que é a premissa do Eterno. Premissa não é só dízimo, Tânia. Premissa não é só oração com comida ou bebida. Premissa é você entender que o Eterno é primeiro na sua vida. Amém? Vou repetir. Premissas é quando a gente entende que o Todo-Poderoso é tudo em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? E o nosso querido Yeshua, né, que está trabalhando na terra, Yeshua é uma premissa do Criador. Ele é uma premissa que tem trabalhado aqui nas nações como um mediador entre nós e o Eterno. E Yeshua hoje, esta noite, vai trazer uma salvação magnífica. O nome dele significa salvação para todas as almas aqui, tá? Ele vai trazer de uma forma de inteligência. Já Yeshua vai trazer isso, tá? No versículo 8. Por que isso? Porque ele é um mediador entre nós e o Todo-Poderoso. Nós não podemos excluir a regência, a responsabilidade sacerdotal de Yeshua aqui. Não podemos fazer isso. Eu falo pouco dele para colocar o povo na palavra, né? Porque se eu ficar falando o nome dele, eu exalto ele e abato o Todo-Poderoso. Eu não posso fazer isso. Mas é bom entender que Yeshua é muito importante na nossa fé aqui, né? A gente tem ele como premissa. Ele é um homem, um ser que teve 9 emanações, né? 9 emanações não é brincadeira, né? Você pegar 2 peixes e botar em cima da cadeira aí, e de repente virar 6.000 peixes aqui dentro, não tem nem como mais sair, é realmente algo muito complicado. Ele cedeu para baixo um pouco, mas é normal. Baruch Hashem. Não é nada demais, é o ventilador aqui, mas voltou. Então Yeshua, ele é um processo que a gente tem que aprender com ele essa noite aqui. A forma da gente encontrar a nossa salvação na premissa, né? Premissa é colocar o Eterno acima de tudo, como você fez hoje aqui. Você colocou o Eterno na frente para abençoar a sua estada na casa dele, tá bom? Isso é muito importante. Vamos ler o 3? Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Criador que entrei na terra que o Eterno jurou a nossos pais dar-nos. Por que a gente tem que jurar ao sacerdote? Porque, irmã Marli, a gente fez a premissa, a gente fez tudinho conforme manda o ritual aqui, e agora a gente tem que falar com o sacerdote e dizer para ele que a gente tem que jurar que nós vamos ficar na terra que o Eterno nos deu. O que é isso, na sua opinião? Vai pensando aí que eu vou beber água. Já volto. Vai pensando. É fácil, um juramento que nós temos que falar diante do sacerdócio. É uma lei específica que nós temos que fazer a todo momento, é isso. A aliança do juramento do sacerdote. Que isso é para sempre. Não é só hoje à noite e amanhã eu vou para a Praia dos Cavaleiros, não. Que vai cumprir. Uma aliança, selando que ele vai cumprir essa aliança com ele. Viu? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome do Eterno. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Rabá é isso. Então, a irmã Marli, ela foi extremamente eficaz na parte sacerdotal. A sua opinião foi extremamente eficaz. Esse mecanismo, irmã Tânia, é para sempre.
É um juramento que é feito para sempre. Amanhã não pode falhar, nem segunda-feira, mas para sempre. E isso vai fazer o quê? Qual o benefício? Vai nos exaltar, gente. Vai tirar a gente de uma energia do mundo baixo e a gente vai se evoluir, né? Versículo 4: o sacerdote tomará o cesto da tua mão e a porá diante do altar do Eterno teu Criador. Então darás testemunho perante o Eterno teu Criador e dirás: um arameu errante foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então, por que os egípcios fizeram uma dura servidão ao pessoal arameu? Por que isso, irmã Tânia? Porque as nações, as nações que estão não só lá fora, mas dentro de nós, faz nós se escravizarmos. Nós não podemos ser escravas do nosso ego. Quando a gente coloca esse juramento diante de todos, ao sumo sacerdote que há em vocês, certamente você vai ser liberta dessa escravidão. Porque não orar pela pera, não orar pelo café da manhã, não consagrar aquela maçã, você torna-se escrava de uma vida que não vai te trazer um resultado eficaz de santidade. Então, por isso, precisamos consagrar tudo que a gente faz, para a gente não dar valor àquele grupo dos egípcios lá fora, que sempre vai impor contra a nossa santidade, mas como também a nossa própria alma, que é frágil, né? Às vezes a pessoa dá um grito ali e você se curva, né? Eu estou com medo dele, porque ele é primo de fulano, né? Então, tem pessoas que se curvam a esse grito, a essa fala, e na verdade não. Quando você se consagra ao Criador, você passa a temer ao Criador, e não as coisas peculiares e seculares. Tá? Versículo 7 que diz: então clamamos ao Eterno, de nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz, atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Observe-se que ele consagrou-se, que foi a miséria dele, a opressão dele, e a gente orou, a gente começou a ter atitudes. Orar, irmã, é ter atitude de mudança, e assim a gente vai sair dessa escravidão e não dar premissas aos egípcios, não dar premissas aos amalequitas, não dar premissas aos moabitas, mas dar premissa ao Todo-Poderoso. Amém? Baruch Hashem, entendido, né? Agora nós vamos entrar no versículo 8 de Yeshua, que vai nos ensinar a salvação em relação a esse tema de hoje, que é como entrar na peleja. E o Eterno nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido, com um grande espanto e com sinais e com milagres. Até aqui. Então o Eterno, bendito sejas tu, Adonai, o Filho dele nos tirou do Egito. Yeshua tirou nós do Egito. Eu já estive lá, irmã Marli, no Egito. Não fiz bagunça não, sempre fui correto mesmo. Mas eu já estive no Egito. Hoje eu tenho alergia ao Egito. Incrível. Hoje eu sou um robô, ando na rua olhando para frente. E eu tenho nojo do Egito. Eu fico com o corpo se empolando, se coçando. Eu fico com sede. Eu fico com vontade de vomitar. Eu não aguento nem ver mais. Eu perdi a paciência com o povo do Egito.
não tem esperança com esse povo mais. Sem pensar eu já me fico, é terrível. Então, Yeshua, ele nos tirou com mão forte de lá e braço estendido e mão poderosa dessa bagunça aí que não tem jeito. Essa energia trocada de amor é o gênero deles, irmão Marli, não tem jeito. Os moabitas são assim, os egípcios são assim, os amalequitas são assim, os sírios são assim, não tem jeito, tá? Os amalequitas são terríveis, os amonitas também, né? São pessoas que têm um código de emocional, irmã Tânia, trocado. Você não consegue colocar a Torá, a santidade, no coração desse povo. Você não consegue, porque é um DNA trocado. Você não consegue fazer isso. Aonde está essa palavra de Yeshua, irmão Cláudio? Quando Yeshua disse, raça de víboras, não tem jeito. É um povo que tem a forma lógica de amor, de respeito, trocada. Jamais vai respeitar a santidade de Marli. Jamais. Se eles perceberem que Marli está passando aqui com a Bíblia na mão, aí que fica sem camisa, aí que bota maiô e biquíni, aí que dá gargalhada, aí que aumenta o funk proibidão mesmo. Não tem jeito para esse povo. E Yeshua disse, raça de víboras. E nós temos que estar com o braço estendido, irmã Tânia, mão forte, frouxa não, para sair desse Egito, porque essa mecânica não vai dar prioridade de santa fé para nós não vamos estar em santidade, a gente não vai estar próximo do Todo-Poderoso. Eles fazem você se afrouxar, eles fazem você ser escrava deles. Então o sistema Matrix, esse sistema que vocês estão vendo aí, é um sistema babilônico, totalmente pervertido, que aflige a consciência doutrinária de santidade ao Eterno. E Yeshua não quer isso, né? Ele fez um trabalho estupendo aqui na terra, né? Magnífico, trazendo a santificação para o povo, mas as raças de víbora não o quiseram, não é assim? Não foi isso, irmão Walter? Não quiseram a doutrina sã do Pai no Filho. Eles não quiseram. E hoje a gente está aqui porque a gente quer. A gente quer seguir a doutrina de Yeshua, sim. E ele está aqui, né? Eu já posso sentir a presença dele, é quente. E ele quer a mudança na alma de todos nós aqui. A minha, né? A de todos aqui. O Yeshua quer a mudança de primícias. Começa-se na primícia. Começa em Deuteronômio 26. No 2 pela mão direita, no 6 pelo coração. Então o 2 é família, significa família em hebraico. O 6 significa criação. Quando você vai criar uma coisa, vai estudar, vai agir. Esse 2 com 6 dá um 8, né? Então Yeshua, o Pai, quer que nós consertamos o nosso caráter dando a premissa. Se a gente começar, irmã Marli, eu, tu, todos nós, começarmos a engrenar as premissas pela manhã, almoço, da tardinha, anoitecer, sua casa, sua coberta de cama, consagrando, bendito sejas tu, eterno fica na minha casa, sou quem manda aqui, cortando todo o sistema babilônico de televisão, né, irmão Val? Essa energia terrível que sangra a nossa alma, né? Lixa nossa pele espiritual, só problema, né? E colocar louvores e pregações, estudo de ciência, tudo isso é a primícia ao Eterno,
para que o Espírito Santo purifique o seu lar, purifique a sua conta bancária, purifique o seu lado emocional, né? Purifique o seu lado de coração, de amor, de família, né? Então isso é peculiar. O número 8 também diz que o Eterno nos tirou do Egito com um forte, né? Com o braço estendido, com grande espanto, e também sinais e milagres. Irmã Tânia, a irmã, nesses 11 meses aqui, a irmã recebeu algum milagre aqui nessa congregação? Sim? Não lembra ou não? Com certeza. Minha cura é muito bom. Que bom. Eu tenho recebido livramentos, milagre, bênção, consegui voltar a estudar, que estava travado, né? Então, eu tenho conseguido, porque na medida que você vai se desenrolando com a premissa, o Eterno vai purificando os seus caminhos e você vai adquirindo a luz dele, né? A bênção e grandes livramentos. Eu aqui só tenho a agradecer, né? Não tenho nada, nenhuma coisa que eu pedi aqui que não está acontecendo. Então o Eterno está trabalhando, né, fortemente aqui, pelo menos na minha vida, né? Está trabalhando bastante. Então isso é o comprometimento de sinais e milagres que pelo mérito de Yeshua o Eterno tem feito nessa casa, né? Essa casa ainda vai abençoar os meus diplomas, essa casa aqui vai multiplicar outras casas, essa casa aqui vai dar ênfase na casa da irmã Marli, irmã Eunice, essa casa aqui vai fazer várias coisas boas. Essa casa que eu digo não é a estrutura física, é a energia emocional e espiritual nossa para o Eterno. É isso que é a casa do Criador. Aqui é só para a gente se cuidar se cercar do frio e do calor, né? Aqui, não, claro que é sagrado, mas o sagrado aqui é a consideração de Marli com o altar, a minha com o altar, a consideração de Eunice nesse altar aqui. Isso que é a consagração do Eterno, gente. Não é o físico, é o espiritual, a consideração, se eu tenho ou não, né? Então, o Eterno quer que a gente seja o próprio sinal e o próprio milagre, com o braço e a mão estendida dele, né? E com espanto, né? Porque quando há uma mudança, as pessoas das nações vão dizer: nossa, irmã Marli mudou. O que aconteceu, gente? Ela está diferente, né? E ela conseguiu aquilo, nossa. Puxa vida, então é através desse 8º aqui que nós vamos conseguir o amor de Yeshua. Amém? Versículo 9 que diz: e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que emana leite e mel, eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Eterno, me deste. Então as porás perante o Eterno, e te inclinarás perante o Eterno, e te alegrarás por todo o bem que o Eterno, teu Criador, tem dado a ti e à tua casa, tu, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. O estrangeiro, quem é o estrangeiro que está no meio da gente, irmã Marli? Quem é o estrangeiro aqui no versículo, vamos nesse versículo aqui, versículo 11. Tem um levita, tem um estrangeiro e tem mais quem? A tua casa, o levita e o estrangeiro. Quem é o estrangeiro que está no meio de nós, irmã? A estrangeira, Tânia, que foi abençoado, né? A estrangeira foi abençoada pelo Criador. Estrangeira é a Marli que não tem o conhecimento pleno de tudo. Quando a gente não tem o conhecimento de tudo, irmã Tânia, é dado que há uma parte nossa como estrangeira, entende? Se você não sabe o hebraico, você é estrangeiro, porque a palavra do Criador está em hebraico, entende?
E quando você não tem ciência de todo o cadastro do Eterno, toda a Torá, mas ainda assim você foi abençoada, então é essa estrangeira que está no meio de ti. Entende-se? No meio da gente há pessoas, nós temos pessoas dentro de nós que não têm um conhecimento pleno, né, irmão Paulo? Eu não sei consertar um computador. Não sei. Eu não sei, mas alguém fez por mim. Eu não tenho a capacidade de tirar um dente ou implantar um dente. Mas o Eterno pode abençoar uma dentista e restaurar os dentes, fazer uma limpeza maravilhosa e fazer. Então é isso que o Eterno está tratando. A levita que está no meio de ti e a estrangeira que está no meio de ti foi abençoada também porque você consagrou ao Criador. Amém? Baruch Hashem. Agora nós falamos da premissa, agora a gente vai falar um pouquinho do dízimo e da aliança também, tá? 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas se fartem. E dirás perante o Eterno do Criador: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao guel e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi do meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Eterno meu Criador, conforme a tudo que me ordenasse tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu abençoa o teu povo Israel, e a terra nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Então, aqui foi entendido que no luto ele não comeu, ou seja, na forma quando ele não tinha de onde tirar, ele não comeu. Quando estava imundo, né? Quando a pessoa estava imunda, e também quando a pessoa estava no estado de morte, ele obedeceu e doou o dízimo. Então, o dízimo, gente, ou irmã Tânia, não existe desculpas para não dar o dízimo. Em estado de morte, a pessoa tem que dar. Em estado de impureza, você tem que devolver o dízimo. Entende? E em estado de luto, que você não tem para onde, mas você tem que doar o dízimo. E esse dízimo é uma situação que você tem que dar sempre na oponência, né? Ainda que você não tenha recursos, mas o pouco que você tem que devolver o dízimo, independente do teu estado emocional. Entende, Tânia? Independente da situação que nós estamos, a gente deve devolver o macê ao Criador. E assim a gente vai obter a bênção do Criador, porque é uma mitzvah, um comprometimento ao Criador acima da nossa compreensão, né? Observe-se que hoje há pessoas que batem contra essa lei do Eterno, do dízimo, porque não tem tempo, o tempo somos nós. O Eterno falou que não tem como habitar em tempo de pedras. Então, a pessoa, quando ela tem um defeito na alma, ela quer entortar a instrução do Eterno. E quando o Eterno fala da gente não habitar em tempos de pedra, que ele não habita, não significa que o Eterno não está aqui. Ele quis dizer que a forma física não é eficaz, mas isso não significa que ele não está dentro de um templo de pedra, dentro da sua casa, né? Então, quando a pessoa não quer dar, ela sempre vai dar uma desculpa para entortar o seu pecado, né? As nações hoje, irmão Eunice, entorta a instrução do Eterno para poder amaciar o seu pecado.
E isso não existe. Todas as leis do Eterno, instruções, são válidas, do dízimo, do cabelo, da barba, né? Todas as leis do Criador são válidas. Ninguém aqui nesse planeta Terra, nem outro, tem poder para mudar isto. Quando a pessoa não quer aceitar, ela bota uma desculpa, né, Val? Uma desculpa, tortando a Escritura para ver se conforta o pecado dele, que quer um brinquinho, né? Ele quer deixar rali igual Jorge Michael, né? A barba só com máquina 1 para ficar sexy, né? Ele quer inventar uma história para ele ter lucro. Ele quer ganhar um lucro de alguém, alguma coisa. Agora, do jeito que o Eterno mandou, sem gracinha, ele não quer, porque senão ele não vai ganhar um lucro lá, não vai receber fio, né? Elogio, né? Então ele inventa alguma coisa para torcer, porque ele acha que só ele pode ter prazer, então ele não quer dar o dízimo. Ele pode ter a geladeira cheia, mas a congregação não pode ter, né? Então ele sempre vai inventar. Todas as leis irmãs são válidas. Não brinque com o Criador. Eu estou aqui porque eu passei por provas. Ele está aqui e eu tenho que passar o que passaram para mim. Não brinque com o Criador e faça o que Ele mandar, para amanhã você não chorar. Foi assim que falaram para mim e eu estou repetindo para a congregação. Não brinque com o Criador, para você amanhã não chorar pelo fato de você ignorar a majestade do Eterno. Estamos na festa de primícias. Essa festa, ela é a festa das cabanas, né? Nós somos pessoas que temos que estar sempre na cabana, fazer uma refeição, um café, um almoço, uma janta. Eu fiz a minha, todo ano eu faço, e eu durmo lá e tal. Quando chove eu corro para o quarto, aí não tem jeito. Mas eu durmo lá, essa noite eu vou dormir também, até terça-feira, né? De segunda para terça. Então todas as noites eu durmo lá e tal, 5 horas da manhã eu levanto e vou para o meu quarto. Mas é uma mitzvah que o Eterno mandou a gente dormir embaixo de folha de palmeira, né? Olhando o céu lá e tal. E aproveito, fico com a Bíblia ali, lendo os versículos, até dar o sono pesado para me dormir. É um mandamento do Criador, a gente tem que fazer isso. A gente fez ano passado aqui um memorial, esse ano cada um está fazendo nas suas casas. Gostaria muito que segunda-feira à noite a gente pudesse vir aqui no culto, né? Se vocês pudessem vir no culto, que é o final da festa. A gente fazia de 7 às 9. Eu tinha marcado, mas eu até esqueci, né, irmão Val? Semana passada, né? Passou tão rápido, eu preocupado com o colégio, eu esqueci que eu tinha marcado, né? Então eu gostaria muito que segunda-feira a gente fizesse o culto aqui às 19 horas da festa das cabanas. A gente tem que faz o culto, faz o salmo aqui, agradece ao Criador, porque Yeshua falou que o que importa é a última parte. Você pode não fazer no primeiro dia, no segundo, mas no 8º dia, pelo menos um dia a gente tem que fazer aqui, tá bom? Eu tenho feito lá em casa, a gente vem, eu trago pelo menos uma palhinha de ramo que você trouxer e botar ali outra cá, vai ser entendido como uma festa, os demônios não vão acusar nós. Eles são descreditorais e não fizeram. Não, nós fizemos. Fizemos um culto, viemos aqui, porque existem acusadores espirituais, entende? Eles são terríveis. E eu não quero que ninguém chore aqui. Eu quero que o pessoal venha sempre aqui alegre, né? Sorridente, tá? Igual a irmã Tânia, que estava tão mal, veio bem, agora está melhorzinha, fazendo as coisas em casa, mudou, está com o rosto corado, não está mais chorando de noite, não tem mais gemido de dor, passou uma prova ferrenha lá em casa, né? Então, agradecer ao Criador por essa bênção. Está em processo de tratamento ainda, né?
processo de tratamento, porque é uma carga forte, né? E o Eterno vai curar sim, não só ela, mas como todos nós aqui. Eu preciso de cura, todos nós precisamos, né? Da cura espiritual e física. Então, a gente falou aqui que do dízimo do terceiro ano, né? Esse dízimo ele é dado para 4 pessoas: levita, estrangeiro, órfão e viúva. Por que o terceiro ano? Bom, a gente sabe que o terceiro ano é a colheita pronta em Israel. Aqui ela não é válida essa lei. Por que ela não é válida? Ela é válida, mas não de forma tênue. Por que essa lei não é de forma tênue? Porque nós não estamos em Jerusalém. Nós estamos em outro país. Entende, Tânia? Então, o dízimo é colhido 3 anos. O primeiro ano, o segundo, o terceiro ano do plantio é o dízimo que você tem que doar para o levita. Os estrangeiros são pessoas que não entendem da palavra, mas são necessitados, tem que dar. O órfão, que tem bastante, né? E viúva, nem se fala, tem muito, né? Essas pessoas que a gente tem que devolver para o Criador, porque o Criador habita nessas pessoas. Então a gente tem que fazer esse mecanismo, tá bom? Então esse é o processo do dízimo do terceiro ano que temos que aplicar na nossa consciência. Hoje mudou um pouco, né? Há uma roupa nova sobre o dízimo é mensal, né? Mas ele pode ser de 3 em 3 anos, ele pode ser por ano também, tá bom? Os maceis, nossa, aqui, uma parte vai ser dada amanhã, né? Depois, passado mais algumas semanas, a gente vai devolvendo aos poucos, né? E esse macê é fundamental para converter em situações que a sociedade precisa. Pode ser em cesta básica, né? A gente reunir nós aqui e lá para o terminal central doar para as pessoas, ou famílias que precisam muito, né? E todo esse mecanismo é para pessoas que precisam muito, né? E esse é o nosso papel, de dar o dízimo do terceiro ano. Agora nós vamos falar um pouquinho da aliança no 16. Neste dia o Eterno teu Criador te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guardai-os, pois, e cumpri-os com todo o teu coração, com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Eterno que ele te será por achando, e que andarás nos seus caminhos. Guardarás os seus estatutos, os mandamentos, seus juízos, e dará ouvido à sua voz. E o Eterno hoje te declarou que tu lhes serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama, para a honra e para que sejas um povo santo ao Eterno, como te tem falado. Então, a aliança é os mandamentos, irmão Valdo, de quem? Do Eterno. Eu não posso, irmã Marli, seguir o mandamento do irmão Lula, entende? Do irmão Alexandre de Moraes, do irmão Bolsonaro. O mandamento deles é democrático, é um sistema babilônico demoníaco, com um Deus de 3 cabeças, poder executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo dá uma ideia, o legislativo vai autorizar ou não, e o judiciário executa se o legislativo aceitar. Então é um Deus que briga de 3 cabeças, ninguém tem razão nisso. E nós não podemos se envolver com essa energia da Babilônia. Todo o sistema babilônico vai ser caído, já está caindo, né? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não recebas os flagelos dela, né? Então, os mandamentos é do Criador. Essa da barraca, que lá em casa, as pessoas, os vizinhos, olham, me chamam
com certeza de louco, né? Estranho, cara, estranho, esquisito e tal, porque eles não leem a Bíblia, né? Eles vai pela maioria, né? Mas a maioria está sempre errada. Então precisamos ir pelos mandamentos do Criador, não do homem. O homem é perigoso, é violento, é falso, pode te dar uma apunhalada pelas costas. O homem é complicado. Agora, o Eterno não vai fazer isso com você, entendeu? Não vai me enviar nenhum mal lá. Eu vou deitar lá, vou dormir tranquilo. Ele não vai enviar urubu, nada para me afugentar 2 horas da manhã lá. É o mecanismo dele, ele testa a gente para ver até onde você vai. O que significa realmente ele é obediente, né? Então o Eterno tem esse tipo de... Ele fez isso com Abraão, todo mundo sabe, né? Abraão ia matar Isaac, ele mandou parar na hora, né? Fez teste com o próprio Yeshua, enviou o diabo lá para tentar. Prostra, Yeshua. Prostra aí, né? 4:4, Marcos 4:4. Prostra que eu vou te dar tudo do mundo se você prostrar diante de mim. Então sempre vai ter pessoas que vai colocar um mandamento diferente do Eterno para Marli não fazer. Para Eunice se despertar. Não caia nessa. Porque Satã é perigosíssimo, ele é sujo, e ele sempre envia um bonitinho para mudar, né, a nossa santificação. Então procure ouvir a aliança do Eterno, porque essa aliança vai te segurar. Ela vai proteger você dessa astúcia da serpente. Amém? Baruch Hashem, capítulo 27, a gente tem aqui a lei gravada na pedra, né? Eu vou só falar 2 versículos, o 2 e o 8, tá? E também tem a questão das promessas de bênçãos no 28. Aqui no 27, versículo 2 diz: será, pois, que no dia em que passardes do Jordão, à terra que o Eterno teu Criador, levantar-te-ás umas pedras grandes e as cairás. Versículo 8. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta Torá, exprimindo-as nitidamente. Até aqui. Bom, sabemos que nós temos que aplicar a ordenança do Eterno na nossa consciência, tá? Ok, irmão Val? A ordenança do Criador tem que estar na nossa consciência. Não pode ser dispersada, não pode estar pensando em William Bonner, novela das 8 e alguém, Tieta, nada disso. A gente tem que aplicar os mandamentos do Eterno na nossa consciência. Ele não mistura nada, não. Porque ela vai nos trazer vida e com abundância. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome do Criador, que está aqui esta noite. Então, a lei, a instrução do Eterno é gravado na nossa consciência. Cláudio, faça, não faça. Eu estou aqui, estou pregando para vocês, já estou pensando lá à noite já. Estou aqui, estou com a mente dividida lá, na Sucá, né? Então, faça o trabalho do Criador. Isso vai purificar você de artimanhas, de coisas que vão efervescer no seu sangue para você pecar. O nosso sangue, Tânia, ele briga, ele é a vida, mas ele briga com a morte. Nosso sangue é muito quente e ele briga com parasitas que querem que nós vamos para a morte. Eles trabalham, são mais de 1000 vezes menores ao nosso olho nu. São mini demônios